Vamos lá, tudo bem, meus amigos? Como é que vocês estão? Sou o professor Pedro Lenza, essa é a nossa aula número 2 de 12. Segundo encontro de 12 encontros, que a gente está falando sobre controle. Nesses 12 encontros de 50 minutos, nós vamos dar a matéria controle de constitucionalidade. Na aula passada, a gente tratou de uma parte de teoria geral, demos um histórico e falta só finalizar a parte histórica. Eu terminei a aula passada dizendo que pós 88 tivemos duas emendas, emenda 3 de 93 e emenda 45 de 2004. Falei que a emenda 3 de 93 introduziu a ADC com 4 legitimados e definiu que esta ação produziria efeito vinculante. Falta saber o que fez a emenda 45, a reforma do Poder Judiciário. Vamos para a lousa, Marcelão? Vamos comigo? Vamos lá. A emenda 3 você já tem informação aí. Vamos ver o que fez a emenda constitucional número 45 de 2004. Ela é chamada, esta emenda, de reforma do Poder Judiciário. E esta emenda constitucional, ela, primeiro ponto, em termos de controle, ela ampliou os legitimados da ADC, igualando-os aos legitimados da ADI. Então, portanto, desde 2004, quem pode propor ADI pode propor ADC, que são aqueles elencados no artigo 103, incisos 1 a 9, que você tem que decorar. Tudo bem? Maravilha. Além disso, a emenda 45, em termos de controle, ela fez um monte de coisa, mas em termos de controle, a emenda constitucional número 45, ela deixou claro que o efeito da decisão em ADI era também efeito vinculante. Ela modificou o artigo 102, aliás, exatamente, 102, parágrafo 2º da Constituição. Pode olhar a sua Constituição, a redação é dada pela emenda 45, e esse 102, parágrafo 2º, diz que as decisões proferidas em ADI e ADC têm ou produzem efeitos vinculantes. Então deixou claro que o efeito vinculante também se verificava em razão de decisão em ADI. Eu vou insistir o que eu já falei na aula passada, meus amigos. Perceba comigo, nós temos que deixar claro que o Supremo Tribunal Federal, na sua jurisprudência, já reconhecia o efeito vinculante nas decisões de controle concentrado. O que você tem com a emenda 3 de 93 e a emenda 45 de 2004 é uma, vamos dizer assim, constitucionalização, coloca-se no nível da Constituição, de uma realidade que já era da própria essência do controle concentrado e já era da jurisprudência do Supremo. Então, esta emenda vem simplesmente confirmar o que a jurisprudência do Supremo já realizava. Esse é o primeiro ponto. Tá? Muito bom. Colocado isso, a gente está encerrando o item 2 do seu caderno, que foi o histórico das Constituições, e vamos passar a falar do item 3 do seu caderno. O item 3 do seu caderno nós vamos chamar de espécies de inconstitucionalidade. Este é o item 3 do seu caderno. Espécies de inconstitucionalidade. O que você vai ter que estudar aqui e saber é quando que eu estou diante de uma inconstitucionalidade. Esse é o nosso próximo item, tá bom? Item 3, espécies de inconstitucionalidade. E essas espécies são basicamente duas. Ou eu estou diante de uma inconstitucionalidade por ação, isso quer dizer, a inconstitucionalidade decorre
do surgimento de um ato normativo, por isso que é uma ação, a lei existe, então é a ação, ou a espécie é por omissão. Isso quer dizer, é o silêncio legislativo, é a falta do ato normativo. Vou dar um exemplo de silêncio legislativo. 37, inciso 7. Todo servidor público tem direito de greve. Está lá, direito fundamental. Já são aí quase 30 anos que até hoje não se tem uma regulamentação do 37, inciso 7. Isso não foi regulamentado até hoje. Então você está diante de uma omissão total, porque não há regulamentação. Poderia haver uma omissão parcial, que é quando se regulamenta de modo parcial. Aqui a omissão, ela é total. Tudo bem? Muito bom. Para controlar a omissão, vimos no histórico, tem dois remédios. Mandado de injunção e ADO. Esses são os remédios para controlar omissão normativa. Agora vamos identificar quando a lei veio, por que ela é inconstitucional. E porque ela, então, poderá ser objeto de controle. Então, quando a lei é editada, eu posso, nesse sentido, discutir a sua constitucionalidade. E ela vai ser inconstitucional, a lei, se ela contiver algum tipo de vício. Então, por ação, ela vai surgir esse controle em razão de algum tipo de vício. Eu vou colocar a imagem para você entender bem o que eu estou dizendo. Eu já vou adiantar. São três tipos de vício. Vício de forma, vício de matéria e vício de decoro parlamentar. Vejam a imagem, vai ficar bem fácil de você visualizar o que eu estou dizendo. Como você está na frente do seu computador no curso online, você pode tirar ou printar isso aí para colocar no seu caderno. Esta imagem ajuda a entender bem. Veja, eu coloquei ali. Marcelo, coloca a minha imagem, por favor, ali, num dos cantos, no wipe, por favor, e eu vou explicando para os meus amigos aí do Brasil. Olha, você tem dois tipos, perfeito, de inconstitucionalidade, duas espécies, ou por ação ou por omissão, ou porque veio o ato, e aí a gente chamou ali de uma atuação ou de uma inconstitucionalidade positiva, ou porque não veio, ou veio parcial, omissão ou silêncio legislativo. Quando vem, pode vir viciado. Vício de forma, vício de matéria e vício de decoro parlamentar. São os três tipos de vício. Vício formal, vício material e vício de decoro parlamentar. O vício formal eu dividi em três. Vício formal orgânico, vício formal propriamente dito e vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Então, vício formal orgânico, vício formal propriamente dito e vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Eu tenho que estudar cada um desses vícios. Começo falando sobre vício formal. Então, no seu caderno, nosso próximo item, dentro das espécies, talvez item 3.1, não sei como você está anotando aí, vício formal orgânico. Vamos explicar. Mas para falar de vício formal, eu já quero, na largada aqui, no início, diferenciar o vício formal do vício material, para a gente poder focar no vício formal. Então, primeiro ponto, qual é a diferença entre vício formal e vício material de modo amplo? Depois eu vou falar do orgânico. O vício formal, ele é um vício relacionado ao processo legislativo ou ao procedimento legislativo, ao processo de formação do ato normativo. Isto é vício formal, ao procedimento. Enquanto que o vício material é vício de conteúdo, é vício de matéria. Veja o exemplo que dei na aula passada, a lei que proibiu a revista íntima. Quando eu discuto a questão formal, eu discuto, será que legislar sobre revista íntima no ambiente de trabalho é competência
da União ou é competência estadual? Eu estou discutindo a questão formal. Agora, definido que é competência federal, que a lei não tem vício formal, será que a lei violou o princípio da isonomia? Aí é conteúdo, aí é matéria. Então são basicamente dois tipos de vício, né, extremos aqui, o formal e o material. E a gente percebe no concurso público que com muita frequência, inclusive recentemente algumas provas, se chama na pergunta uma expressão que a doutrina usa para o vício formal e uma outra expressão que ela usa para o vício material. Eu vou dar essas duas expressões. O vício formal é também chamado de uma inconstitucionalidade nomodinâmica. Já vou anotar para você, fique calmo. Vamos lá. E o vício material de uma inconstitucionalidade nomoestática. São duas expressões. Eu vou pôr na lousa para você visualizar. Vem comigo. Ó, o vício formal é chamado de uma inconstitucionalidade nomodinâmica. E o vício material de uma inconstitucionalidade nomoestática. Nomo é um prefixo que significa qualidade de dinâmico, ou nomo é um prefixo que significa do outro lado qualidade de estático. Ou o vício está no movimento, no dinamismo, na formação, ou o vício decorre de uma matéria, de um conteúdo. Vejam, nós temos uma expressão também importante de vício material, nomoestático, que é uma inconstitucionalidade doutrinária, também chamado de inconstitucionalidade doutrinária. Esse é o vício de matéria. Tudo bem, gente? Tá tudo certo aí, meus amigos? Vamos lá. Vamos avançar agora. E aí sim, falar de cada um dos três tipos de vício formal. Agora o primeiro ponto é, então, falar sobre vício formal orgânico. Vamos lá. Vamos definir. Eu vou definir, vamos para a lousa para a gente definir junto. Vem comigo. O que é um vício formal orgânico? Então, vício formal orgânico é um vício relacionado à competência federativa para legislar. É um vício relacionado à competência federativa para legislar. Eu estou aqui tendo que analisar qual é o ente federativo que pode legislar sobre aquele assunto. Qual é o ente federativo? Eu tenho que saber se aquela matéria era de competência da União, por exemplo, direito penal, ou era competência estadual, ou se era competência do DF, ou se a matéria era de competência do município. Então, será que quando o município legisla sobre o Uber, esse sistema de transporte está levando muita polêmica, ele invadiu a competência da União? Esse é o debate, né? Será que o ente federativo, quando tratou de um assunto, ele tratou de um assunto que era do outro ente federativo? Se sim, o vício é formal orgânico, quando um ente federativo invade a competência federativa para legislar, que é de um outro ente federativo. Quem é que soluciona e define o que cada ente federativo pode legislar? É a Constituição. E na sua dúvida, no seu choque de interpretações, é o Poder Judiciário que resolve, o juiz de primeira instância e, eventualmente, nas ações concentradas ou via recurso extraordinário, o Supremo vai dar a palavra final sobre aquela questão. Eu vou dar um exemplo, mais um exemplo aqui para a gente entender. Vou para a lousa e vou pedir para o Marcelão aí me colocar nesta... Deixa eu ver se eu trouxe essa imagem. Marcelo, me coloca no telão lá da foto, para vocês entenderem e sentirem o que é interrogatório por videoconferência, o interrogatório online. Aliás, é uma tendência aí com o novo código de utilização de tecnologia. Hoje a gente já teve uma primeira sustentação oral via Skype.
num tribunal regional. Então, é o futuro, não há dúvida. A gente vai ter essa situação. Põe a minha imagem naquela tela ali, por favor, Marcelo. Se dá para colocar, mas vocês vão sentir o que é interrogatório por videoconferência. E a gente tem aqui este exemplo do Estado de São Paulo. O que aconteceu? Vamos lá. O Estado de São Paulo, ele legislou por meio de uma lei. Ó, tá vendo que legal? Vocês estão me vendo aí, é como se fosse o juiz falando, tá vendo? Esse é o modelo do interrogatório por videoconferência. Então, o Estado de São Paulo legislou e estabeleceu em lei estadual, portanto, em lei da Assembleia Legislativa do Estado, que seria possível a realização de interrogatório por videoconferência. Esta lei que definiu isso foi uma lei paulista. E com base na lei paulista foram feitos mais de 3.000 interrogatórios por videoconferência. Um desses réus, numa ação penal, alegou em habeas corpus que o Estado não poderia ter legislado sobre o interrogatório, e que, portanto, o interrogatório que lhe foi submetido, que ele teve que responder, estava nulo. Aliás, todo o procedimento estava nulo em razão da nulidade do interrogatório. E sustentou o vício formal orgânico, dizendo que quem legisla sobre interrogatório por videoconferência é a União, e o Estado não poderia sustentar isso. Esta tese, depois de mais de 3.000 interrogatórios feitos no Estado de São Paulo, vingou, e o Supremo declarou inconstitucional a lei paulista sob argumento de vício formal orgânico. Vamos então, só para você ter as informações, colocar qual é o número do habeas corpus, para quem quiser ler o acórdão, e qual foi o fundamento para o vício formal orgânico. Eu vou para a lousa e vamos anotar, amigos do Brasil, vamos lá. Então, basicamente, você tinha aqui um embate entre, de um lado, o artigo 22, inciso 1, na Constituição, que teve o reconhecimento, nesse sentido, de 9 ministros, contra um único ministro vencido, que sustentou o artigo 24, inciso 11. Então, o grande questionamento é: legislar sobre interrogatório é processo, portanto competência da União, ou é procedimento em matéria processual? E, portanto, competência 24. A União faz normas gerais e os estados podem legislar fazendo normas específicas. Se a União não legislou, diz o 24, parágrafos 1º a 4º, que o Estado tem competência legislativa plena. Isso é a chamada competência concorrente do 24. Nas matérias do 24, a União faz normas gerais e os estados tratam de questões específicas. Se a União não legislou, dizem os parágrafos 1º a 4º do 24, o Estado tem competência legislativa plena. Ele pode legislar sobre regra geral e regra específica. Foi o que fez, legislou. E essa era a tese do Ministério Público, a tese da defesa, contudo, por 9-1 ganhou, e se entendeu que se trata de processo e não de procedimento em matéria processual, vício formal orgânico reconhecido, nulidade do interrogatório, mandou refazer tudo e soltar o réu se preso estivesse salvo por outro motivo. Diante dessa decisão, o Congresso Nacional correu e legislou corretamente, lei federal, e hoje existe uma lei que define interrogatório por videoconferência no Brasil. Anote por mim, a lei 11.900 de 2009. Em razão desse julgamento, o Congresso acelerou e aprovou a lei 11.900 de 2009. É a lei que define interrogatório
do réu por videoconferência. O que é que se pode alegar em relação a esta lei? Vício formal? Não mais, porque o Supremo disse que é competência da União. Agora, pode ser alegado eventualmente que esta lei tem vício, o que, gente? Material. Qual seria a tese para a defesa? Que é a lei que estabelece o interrogatório por videoconferência viola o princípio do contraditório e da ampla defesa, especialmente a ampla defesa, que em tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica, define esta ampla defesa como sendo um desdobramento dela o direito de presença, ou o direito de participação. Isso quer dizer, o réu tem o direito de ser julgado, sentenciado e todo o processo instruído na presença do juízo, do juiz, do julgador. Isso é o chamado direito de presença, de participação. Se esta tese cola, o vício não é mais de forma, é vício de matéria. E aí você entendeu perfeitamente o que é vício formal, o que é vício material, o que é vício formal orgânico, está tudo resolvido, está tranquilo. E eu posso passar então agora para o segundo tipo de vício formal. Eram 3, né? Formal orgânico, formal propriamente dito e formal por violação a pressupostos objetivos. Então vamos para o segundo tipo de vício formal, que é formal propriamente dito. Tá bom? Vamos lá? Vou para a lousa, vem comigo. O seguinte. Formal propriamente dito. Dividir em 2. Você está acompanhando aí? Formal propriamente dito, subjetivo, e formal propriamente dito, objetivo. O que é o vício formal propriamente dito? É o vício no processo legislativo. O vício no processo legislativo vai acontecer ou na fase de iniciativa, e aí ele é subjetivo, ou nas demais fases do processo legislativo, e aí ele vai ser objetivo. Então seria a distinção que a doutrina faz. Formal, subjetivo na fase de iniciativa e formal, objetivo nas demais fases. Tudo bem? Vamos lá. Vamos explicar um exemplo de formal subjetivo e ter a noção rápida de como é o processo legislativo. O processo legislativo, meus amigos, vejam bem, ele é um iter procedimental. Ele tem um início, um desenvolvimento e uma fase final. É um iter procedimental. O processo legislativo tem a fase de iniciativa, que é a fase número 1. Aí tem uma fase de discussão e votação, que é a fase número 2. Se for aprovado, tem a fase final, número 3, ou complementar, que é promulgar e publicar. Então, propõe, discute e vota, aprova, promulga, publica. Estou falando de lei ordinária, estou falando de lei complementar para exemplificar. Se o problema está na fase de iniciativa, vício formal subjetivo. Se o problema está na fase 2 ou na fase 3, vício formal, propriamente dito, objetivo. Ficou fácil? Vamos exemplificar. Existem, por exemplo, projetos de lei que são de iniciativa do presidente da República. Tem assunto que o constituinte originário disse: este assunto, ele depende de um projeto de lei ou de uma lei de iniciativa do presidente da República, porque o constituinte quis assim. 61, parágrafo 1º, incisos 1 e 2. É lá que a gente encontra exemplo. 61, parágrafo 1º, incisos 1 e 2. São exemplos de projetos de iniciativa reservada ao presidente da República. Por exemplo, 61, parágrafo 1º, inciso 1. A lei
que modifique efetivo das Forças Armadas. Então, se a Dilma, presidente da República, quiser aumentar o número de efetivo, ou o efetivo do Exército, o número tem que ser aumentado por lei, aprovada pelo Congresso. E esta lei é de iniciativa da Dilma, presidente da República. Se um deputado federal encaminha o projeto de lei aumentando o efetivo das Forças Armadas, esse projeto de lei tem vício formal subjetivo. É inconstitucional. Lembrando a questão básica de concurso, que a sanção presidencial não convalida o vício de iniciativa. Não convalida, é um vício insanável, é um vício incurável. A sanção não tem como corrigir o vício. Então, tem que ser o presidente que encaminha. Então, entender o que é vício formal subjetivo. É o sujeito. Deixa eu tentar deixar mais claro isso. Qual é a diferença do vício formal subjetivo para o primeiro? Talvez seja essa dúvida que está na sua cabeça. Eu não entendi a diferença do orgânico para o subjetivo. É bem simples, gente. Quando você discute vício formal orgânico, que é o primeiro que você já anotou, você está discutindo qual é o ente federativo que pode legislar. Isso é vício formal orgânico. Você discute, olha, essa lei tem que ser feita pelo Congresso Nacional, União, ou esta lei tem que ser feita por uma Assembleia Legislativa, Estado, ou esta lei é de interesse local do município. É o ente federativo que você está discutindo. Agora, definir, eu sei que é a União que propõe. Definido que é a União, eu vou dizer, o sujeito que vai encaminhar, quem é? É o presidente? Então é o subjetivo, é o sujeito que encaminhou, definido já previamente, o ente federativo que julga. Então não se confunde o formal orgânico com o formal propriamente dito subjetivo. Agora, o que é o vício formal? Põe na lousa de novo, Marcelo, por favor, põe na lousa. O formal, letra B, objetivo. É um vício, põe a minha imagem, beleza. Vamos lá. É um vício nas demais fases do procedimento. É um vício que não está na fase da iniciativa. Eu estou discutindo o vício nas demais fases do procedimento. Então, por exemplo, eu estou discutindo na fase 2 e na fase 3, na fase de discussão e votação. Vamos imaginar que você está tratando de um projeto de lei complementar. E este projeto de lei complementar, nós sabemos que, de acordo com o artigo 69, tem que ser aprovado o projeto de lei complementar por maioria absoluta. Imagine que o projeto de lei complementar é aprovado por maioria simples. Eu estou diante de vício formal, propriamente dito, objetivo. Volta para cá, Marcelão. Vamos pensar um projeto de lei que é discutido numa casa, aprovado, por exemplo, na Câmara. Aí, o projeto de lei vai para o Senado. O Senado altera o conteúdo de modo substancial. Quando você altera o conteúdo, tem que voltar para a casa iniciadora. Se não voltou, vício formal, na fase de discussão e votação. Ou, por exemplo, uma proposta de emenda que é aprovada sem observar o quórum de 3/5 em cada casa e em 2 turnos. Você está diante de um vício, de novo, formal, propriamente dito, objetivo. Tá bom, gente? E com isso, eu acho que você já consegue resolver qualquer pergunta que envolva esta questão. Vamos lá? Agora, falta falar do vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Confere aí, gente. Vamos lá, então, falar de vício formal por violação a pressupostos objetivos do ato. Vamos lá. Vamos lá. Determinados atos normativos, para serem editados, dependem de preenchimento de pressupostos objetivos. Para você editar um determinado ato normativo, de acordo com o exemplo que eu vou dar, este ato normativo só vai ter validade se
pressupostos objetivos definidos na Constituição forem observados. E eu vou dar o exemplo da lei que pode criar um novo município. Então vamos tratar aqui da criação de municípios. E a Constituição diz que a criação de municípios se dá por lei estadual. Como é que eu crio um novo município hoje? Por uma lei estadual. Isso está no artigo 18, parágrafo 4º da Constituição. A lei estadual, 18, parágrafo 4º, ela cria o município. Só que para criar o município, eu tenho que observar pressupostos objetivos. Então eu vou colocar para você aqui na lousa. Ó, a lei, vamos lá. Marcelão, vem para cá, por favor. Produção, vem comigo, já veio. Perfeito. Obrigado. 18, parágrafo 4º. Então diz assim, ó. Para criar município, eu crio por lei estadual. Lei da Assembleia Legislativa. Só que este município, para ser criado, tem que preencher 3 pressupostos objetivos. Primeiro, a existência de uma lei complementar federal. Segundo, um estudo de viabilidade municipal, para saber se é viável a criação do município, do ponto de vista econômico, político, social, cultural, etc. E terceiro, um plebiscito. Plebiscito, o povo tem que ser ouvido. Vamos imaginar que esta lei estadual foi editada sem um desses, porque aqui é mais, né? Tem que ser todos eles. Vamos imaginar que um deles não foi observado. Se um deles não foi observado, o vício aqui é formal por violação a um pressuposto objetivo que está definido na Constituição. Tudo bem? Deu para entender isso, meus amigos? Eu não estou dando uma aula de federação, não estou dando uma aula sobre criação de municípios, mas eu dou a informação para vocês que esta lei complementar federal não existe até hoje, ela não foi editada e que, portanto, a criação de municípios, ela viola a Constituição hoje. Eu lamento a existência de um procedimento que o Supremo decidiu, que foram a criação de diversos municípios antes desta lei, que não existe até hoje, especialmente o caso Luiz Eduardo Magalhães, que o Supremo entendeu que uma emenda à Constituição que veio no momento seguinte, que foi a emenda 57 de 2008, emenda 57 de 2008, o Supremo entendeu que esta emenda constitucional 57 de 2008, ela convalidou a criação de todos os municípios que foram criados violando a Constituição. Então, esta emenda 57 de 2008, que acrescentou o artigo 96 ao ADCT, ela é flagrantemente inconstitucional e imoral. Mas o Supremo tem fechado os olhos, tem deixado acontecer e tem permitido que esta emenda tenha convalidado mais de 60 municípios criados violando a Constituição. É o caso de Luiz Eduardo Magalhães da Bahia e mais de outros 60 municípios, e que a gente deixa a nossa crítica aqui. De toda forma, esse é um grande tema para a matéria federação. Tá bom? Com isso a gente terminou o vício formal, falta falar do vício material e do vício de decoro parlamentar. Tudo bem? Vamos colocar no seu caderno, apenas para a gente organizar, que o vício material é um vício de conteúdo, nós já vimos isso, é vício de conteúdo. Vamos colocar na lousa algumas expressões aqui. O vício material é um vício de conteúdo, a gente chamou de uma inconstitucionalidade nomoestática, lembram? Por isso que já sinalizei que o vício material é vício substancial de conteúdo ou doutrinário. O que se viola não é a forma, não é o procedimento, mas um preceito, um princípio, uma regra da Constituição, uma disposição, isso é conteúdo, princípio da isonomia, esta é a ideia do vício material. Tudo bem? Então, também está tranquilo, eu acho, a gente já pode passar para o último vício, que é o vício de decoro parlamentar. Tá?
vício material, vício de conteúdo. Uma lei pode ter vício de forma ou vício de matéria, ou os dois, ser duplamente viciada. Pode, sem nenhum problema. Vai caber aos órgãos de controle corrigir isso. Tá bom? Agora eu vou falar do último vício, que é o vício de decoro parlamentar. E eu vou contar como é que eu criei essa expressão, que inclusive já caiu na prova do CESP, num concurso de analista do STF, que tinha mais de 100 mil candidatos. Fiquei muito honrado, porque foi uma expressão que eu criei no ano de 2006. E eu vou explicar para vocês como surgiu a expressão vício de decoro parlamentar. Vamos lá. Muito bem. No ano de 2006, nós tivemos no país o escândalo do Mensalão, que, segundo palavras de ministro do Supremo, é um troquinho perto do Petrolão. A crise é muito maior hoje. Dava uma aula lá em Brasília sobre controle, e nessa aula, em ano de 2006, isso é 9, 10 anos atrás, nesta aula havia assessores do Procurador-Geral da República assistindo ou fazendo o curso. E aí eu dei esta aula de vício, de espécies, e veio, no final da aula, um grupo de assessores do PGR tirar a dúvida. Isso é 10 anos atrás. Professor, nós lá na Procuradoria, na PGR, nós tivemos mais de 50 denúncias, eu chamo de direito de petição, qualquer cidadão pode peticionar para o Ministério Público. Mais de 50 denúncias para propor uma ADIM contra a reforma da Previdência. Porque, veja, meus amigos, vocês que estão prestando concurso público, a reforma da Previdência é muito ruim para vocês. Se você pensar como era o funcionalismo antes da reforma da Previdência, era muito melhor. Não estou dizendo que ele é ruim hoje, ele é muito bom. Tanto é que tem essa concorrência impressionante, salário impressionante, estabilidade, tranquilidade, mas antes era muito melhor, especialmente a aposentadoria, que era integral. Hoje não. Hoje você vai entrar no concurso público e você vai se sujeitar às regras do novo modelo. E tinham pessoas que já tinham passado no concurso. Só que a gente tem que lembrar que não existe expectativa de direito, aliás, não existe direito adquirido em relação a regime de previdência. Existe, quando você ingressar no seu cargo, na sua função, uma expectativa, mas não é direito adquirido. O direito adquirido só vai se concretizar se você preencher os chamados ciclos de formação e fechar o ciclo. Aí você adquire, mesmo que não tenha requerido, você adquire o direito. Mas aqueles que estavam no funcionalismo, eles tinham uma expectativa de se aposentar na integralidade. Aí vem a bomba da reforma da Previdência e fala, não, você não vai mais se aposentar na integralidade. Se você quiser isso, você tem que contribuir, porque a reforma está quebrada. Eu não sei, depois de tanto escândalo de dinheiro, não sei até que ponto está quebrado esse caixa do governo, porque a coisa foi brutal, aí como se apura no tal Petrolão, né? Mas de toda forma, a gente tem esta realidade. Muito bem. O que se tentou, então? Sustentar que a reforma da Previdência foi comprada. E esse é o escândalo que foi reconhecido na ação penal 470 pelo Supremo. Comprado por quê? Havia um esquema de corrupção de compra de votos. O Mensalão é isso, dentre tantas coisas, desvio de dinheiro público para comprar base parlamentar ou parlamentar para votar e aprovar a reforma da Previdência. Esse foi o escândalo reconhecido pelo Supremo. Então, qual era a tese? Propor uma ADIM porque a emenda foi votada, a PEC foi votada e aprovada e promulgada uma emenda que não é uma emenda que reflete a vontade popular, mas reflete a propina do bolso que recebeu para aprovar a emenda. Então veio o aluno, que vício é esse, professor? É vício de forma
ou é vício de matéria? Olha, eu falei, não é nem vício de forma, não é nem vício de matéria. O vício é outro. E aí a gente começou a tentar propor lá no cafezinho nomes para isso. E uma aluna sugeriu, isso não viola o decoro, professor? Eu falei, com certeza. E aí lancei a ideia, vício de decoro parlamentar, que pegou, e inclusive o CESP já pergunta isso desde 2008. Então, por que eu chamei de vício de decoro? Vamos ler os 55, parágrafo 1º, eu vou pôr na lousa para você entender o que eu estou dizendo. Diz o seguinte, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou percepção de vantagem indevida. Então, meus amigos, abuso de prerrogativa e percepção de vantagem indevida quebra o decoro, viola o decoro. 55, parágrafo 1º. Por isso, só para a gente ilustrar no contexto, deixa a minha imagem, a tela, por favor. Isso, beleza, Marcelão. Esses episódios que a gente vivenciou aí na aprovação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados, a gente vivenciou esse momento, escândalos impressionantes. E a gente pôde perceber, então, por exemplo, parlamentar dando cusparada em outro parlamentar, ou parlamentar evocando torturador e tortura. Eu posso debater essas questões sob o aspecto do decoro parlamentar. Me parece sim que ambos os comportamentos violam o decoro, porque eu estou diante de um abuso de prerrogativa. Então, existe um código de ética parlamentar que define esse tipo de abuso. Então, esta é a proposta. Se a prerrogativa, ou melhor dizendo, o parlamentar recebeu uma vantagem indevida para aprovar um projeto de lei, além do crime praticado, eu estou diante de macular ou maculação ou de vício àquela lei que veio a ser aprovada. Então esta foi a ideia. Muito bem, vocês devem estar ansiosos querendo saber, mas o que foi que o PGR fez? Qual foi a solução do PGR para solucionar aquela questão? O Procurador-Geral da República disse o seguinte, eu acho a tese boa, mas eu não posso ainda propor a DIN porque depende de apuração. Então eu tenho que aguardar a ação penal. Então, se vier uma ação penal e reconhecer, disse a assessoria, ele vai propor ação. Então, parece que para a Procuradoria pegou também a tese, só que ele não propôs porque não tinha ação penal. Meus amigos, o que aconteceu depois conta a história. A ação penal foi julgada procedente, a ação penal 470, e o Supremo reconheceu o esquema de compra de votos. Então isso é uma realidade. E o mensalão, julgado na ação penal, logo depois que se reconheceu isso, olha que interessante, foram propostas 3 ADINs para declarar inconstitucional a reforma da Previdência. Isto é realidade hoje. Vou pôr na lousa, anote as ADINs, acompanhe as ADINs, leiam a petição das ADINs, são as ações 4887, 4888, 4889, essas 3 ações, até citam o meu livro, a primeira da DEPOL, fiquei muito honrado, ela sustenta o vício de decoro para acabar com a reforma da Previdência. Por que uma associação de servidor público quer acabar com a reforma da Previdência? Porque é muito ruim para o servidor público. É supostamente bom para o Estado. Eu também não sei qual é o tamanho desse rombo, aí, desse escândalo de petrolão, aí, de desvio de dinheiro. Não sei se precisava tanto, né, porque o dinheiro foi usado para outras coisas, infelizmente. Vou deixar minha crítica aqui. Então, veja, por que os servidores hoje querem declarar inconstitucional por vício de decoro? Porque aí volta ao status quo. O vício é congênito e, nesse sentido, voltam a ter a expectativa de uma aposentadoria integral. Vai vingar essa tese? Não sei, gente, é uma questão muito delicada.
Acho difícil, mas é uma questão política muito importante. E vou dizer, qual é o parecer do PGR nessas ADINs? Não foram julgadas, mas tem parecer da PGR. O PGR reconhece a tese do vício de decoro e chama, né, na verdade, um desvio na vontade parlamentar. Ele não usa a palavra decoro, mas desvio na vontade parlamentar e reconhece. Só que o parecer da PGR é pela improcedência, sob o seguinte argumento. Disse o PGR, foram condenados na ação penal 7 parlamentares. Se eu descontar o voto de 7, eu não invalido a aprovação da PEC, portanto, improcedente a ação. Eu penso diferente. Eu entendo que o modelo de corrupção que se julgou na ação penal, 470, não é do indivíduo, mas é um esquema patrocinado pelo partido político. E a Rosa Weber diz, o PT desviava dinheiro público para comprar apoio político e voto. Então me parece que não é apenas o parlamentar réu na ação penal 470, mas é o envolvimento do partido e de coligações. E por conta disso, me parece a tese muito boa do vício de decoro, mas com dificuldade de imaginar que o Supremo vai acatar por uma questão política. Meus amigos, com isso a gente finaliza este item 3 do seu caderno, espécies de inconstitucionalidade, e no próximo encontro nós vamos falar sobre momentos do controle e iniciar o controle difuso. Agradeço a atenção e a gente se vê no próximo encontro. Muito obrigado, valeu.